Oi, gente, tudo bom? Aqui tudo ótimo, graças a Deus. Tô assim com um estilo mais de casa. Acabei de chegar do trabalho faz acho que uma horinha. Depois minha filhota pra dormir. Tô até esperando meu filho chegar da casa do amiguinho. E, enfim, tô um pouquinho cansada, mas vamos lá. Bom, eu decidi contar pra vocês hoje uma projeção, né? Faz um tempinho que eu não gravo os relatos projetivos. Na verdade, eu ia gravar a segunda parte dos vídeos, né? Que eu tô fazendo agora sobre colônias espirituais. Mas eu achei interessante gravar primeiro essa, porque foi um fato bem curioso que aconteceu comigo. É um vídeo mais rapidinho. Aí, em seguida, eu vou gravar o vídeo das colônias, tá? A segunda parte. Então, esse relato, né, vai falar sobre uma projeção que eu tive faz um tempinho. E foi muito interessante, porque eu consegui ter a confirmação de que esse lugar realmente existe. Então, imagina a emoção, né, de você ir para um lugar no astral, porque no astral é tudo muito variável, vai variar da sua energia, da sua sintonia, né, da sua vibração. Existem inúmeras dimensões, muitos lugares, quer dizer, o universo é infinito, né? Então imagina, você tem infinidades de lugares para ir, né? E você tem a sua energia, que é a sua identidade, então você de repente vai para um lugar que muitos não vão, então é bem difícil você ter uma confirmação de que um determinado lugar que você visitou realmente existe, né? Então eu vou contar para vocês como foi. O que eu lembrei foi que eu tava andando numa colônia espiritual, eu senti que era lá, num lugar muito gostoso, tinha um caminhozinho assim, parecia que era de asfalto, mas claro que não era asfalto, né, mas era um caminho, e ao redor tinha bastante verde, tinha grama, tinha flores, e tinha uns banquinhos assim, à medida que eu ia caminhando, eu vi uns banquinhos de madeira bem aconchegantes embaixo de árvores, enfim, um local muito gostoso. E eu conversava com o meu mentor espiritual, mas eu não lembro do rosto dele. Eu conversava com ele, às vezes era mental, às vezes era fala, muito assim, variável, né? E eu contava pra ele, não, uma coisa que eu quero falar pra vocês, o meu sentimento com ele. Gente, sabe o que é? Me sentir totalmente à vontade, livre de qualquer coisa, livre de... como que eu vou falar pra vocês? Me senti assim bem, sendo exatamente eu, não tendo vergonha de me expressar, vergonha de ser o que sou, simplesmente ser, né? Era isso que eu sentia, e uma sintonia muito grande com o meu mentor, uma coisa muito gostosa e que me deixou impressão assim, uma impressão maravilhosa durante o dia todo. Vem aquela felicidade, né? Quando a gente tem essas projeções, é muito gostoso. E eu conversando com ele sobre uma memória que eu tinha de uma projeção. Engraçado que aqui no físico eu não lembrava dessa projeção que eu tive, mas nessa projeção eu lembrava de uma outra projeção. E eu contava pra ele, eu falava, nossa, eu fiquei muito feliz de lembrar que eu fui pra um lugar que era da seguinte forma, aí eu contava pra ele, que eu vou contar pra vocês. Era um local aberto, um campo, né, bem aberto, não era assim, era um campo até um certo ponto. Aí lá no fundo tinha um bosque cheio de árvores. E nesse espaço aberto tinha uns iglus brancos, umas construções assim ovaladas, pequenas. E eu estava ali e tinha uma movimentação grande de pessoas, mas tudo muito calmo, tudo muito sereno, não tinha bagunça, nada disso. Uma vibração muito elevada, muito boa. E essas pessoas, né, esses espíritos, eram todos encarnados, né, não eram desencarnados, e eles entravam por alguns momentos nesse iglu. Lá no iglu haviam espíritos que faziam uma espécie de imposição de mãos, né, impunham as mãos assim, e saíam umas energias que envolviam aquele espírito que estava ali, encarnado. Mas não eram espíritos doentes, eram espíritos bem, com uma energia muito elevada, espíritos bem apessoados. Eu sentia que tinha uma vibração assim muito elevada nesse lugar. Mas eu fiquei com aquela pergunta na cabeça.
Depois eu não lembro de mais nada que eu falei com o meu mentor, eu só lembro dessa memória vendo esse lugar na espiritualidade. E aí, quando eu acordei, eu fiquei me perguntando, falei, caramba, como que as pessoas estavam tão bem e recebendo ainda essa espécie de tratamento, né, essa imposição de mãos? E eu fiquei com aquela pergunta na cabeça. Aí, eu tava fazendo o curso com a Liliane Moura, que eu sempre falo aqui nos vídeos, o curso de projeção astral. E a gente, no começo da aula, a gente sempre trocava experiências, né, de projeção, se a gente tinha tido alguma projeção durante aquele mês, porque era uma aula por mês. Então, a gente tinha um mês inteiro para treinar. Quando voltávamos no curso, né, para ter as aulas com ela, a gente trocava essas experiências, essas informações, então era muito gostoso. E eu contei para ela dessa projeção. E ela foi me perguntando, fez várias perguntas, falou, Joyce, mas como era esse lugar que você viu? Aí eu falei, olha, eram uns iglus branquinhos, e contei toda a cena que eu vi. E falei para ela desse meu questionamento, eu falava, poxa, mas eu sentia que aqueles espíritos encarnados que estavam ali tinham uma elevação moral, né? E eles estavam recebendo como se fosse um tratamento, mas eu não entendi bem o que era, ou não me lembro, né? Com certeza, na hora, eu devo ter recebido alguma explicação, mas não lembro dessa explicação. E ela falou, Joyce, esse lugar existe. Na verdade, assim, esse lugar fica em uma colônia espiritual, ela não soube dizer o nome, mas é um lugar onde os encarnados recebem tratamento para desenvolvimento da sua mediunidade, das suas sensibilidades espirituais. E eu fiquei super feliz de ter essa confirmação dela e de ter ido num lugar tão legal, né, que faz um trabalho tão bacana com os espíritos encarnados. E isso me fez ter uma noção das infinitas possibilidades que nós temos, mesmo estando encarnados. A gente pode fazer cursos, a gente pode fazer tratamentos, a gente pode prestar ajuda, a gente pode, que nem esse lugar, desenvolver a nossa mediunidade. É claro que assim, não é uma coisa que é para todos, né? Eu tenho certeza que os espíritos que estavam ali tinham uma evolução nesse sentido, ou seja, buscavam isso, estudam isso, né? Tem um objetivo em evoluir nesse aspecto, né? De desenvolvimento da mediunidade, de trabalhar com pessoas, de cumprir a sua missão aqui na Terra. Mas foi muito legal ter essa memória, né? E é isso que eu ia compartilhar com vocês. E é isso por hoje, gente. Essa projeção que eu tive, mas não aqui para os relatos, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!